O poeta é eterno. A nossa homenagem ao inesquecível José Fortuna. Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passa o gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que esta avenida hoje traz meu nome, depois de ser estrada boiadeira. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade. Alô, meu povo de Itápolis e região, graças a Deus, ao dono do mundo e nossa mãe, Nossa Senhora de Aparecida, estamos chegando aqui mais uma vez com o Prosa Caipira de Primeira, comigo, Luiz Miguel, sempre junto com o nosso diretor William Carlos Abidonur e também o nosso diretor de som, imagem e vídeo, o Luiz Felipe Pelota, sempre em nome também dos nossos patrocinadores, chegando por aqui através das redes sociais, do YouTube, do Instagram e também no Facebook, @Prosa Caipira de Primeira. Em nome de Lopinho Motors, comprando e vendendo moto em toda a região, motos de qualidade, entre em contato com o Lopinho, 99703-0969. Em nome de Auto Posto Aroeira, é a parada certa para você abastecer o seu veículo na Avenida Frei Paulo Luig 861, combustível de qualidade do meu amigo Moacir Rufino, passe por lá também para você conferir. Em nome de Loteador FM, negócios imobiliário, seu sonho sendo realizado com muita confiança. Proprietário Fabiano Martins. Para você bater um papo com o Fabiano, entre em contato no 16 99961 9547. Em nome também de Comercial Ferte Peças do meu amigo Fábio Miarelli do Euclésio, Rua Família Butarello 505, Margiana Tarquino Belantã. Saída ali para Tapinas, se encontra o Comercial Ferte Peças. Para você entrar em contato e fazer a sua encomenda também do adubo, da peça que você precisar em geral, 99778-8904. É o oferecimento aí do Prosa Caipira de Primeira, que está chegando mais uma semana, graças a Deus, e mais uma vez com um convidado super especial. O nosso convidado dessa semana é o meu amigo, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há um bom tempo atrás, aqui na cidade de Itápolis. Quando eu vim aqui para Itápolis, já tive esse prazer de estar conhecendo. Se tornamos aí um grande amigo, eu pelo menos tenho aí esse nosso convidado com um grande amigo do meu coração, uma pessoa maravilhosa, que a gente vai carregando aí os amigos que a gente vai fazendo durante a nossa trajetória, a nossa caminhada. É o esposo da Camila, o papai da Carolina, é o filho do saudoso Ziz aí da Dona Neca, meu amigo, nosso médico veterinário Igor Borali. Igor, boa noite. Boa noite, meu amigo Luiz Miguel. É um prazer vir aqui bater esse papo com você. Eu fiquei muito feliz, muito contente. O que você disse aí, de um tempo atrás que a gente se conheceu, você pode ter certeza que é tudo recíproco. Eu te considero muito. Você é um cara acima da média. Então, é um prazer vir aí bater um papo com você. Com certeza. Não poderia deixar de convidar o Igor Borali. Prosa Caipira de Primeiro. O Igor tem uma prosa de qualidade. Vocês vão ver que durante essa 1 hora de programa que a gente vai estar batendo um papo com o Igor, ele é um cara apaixonado, vai falar um pouquinho apaixonado pela pecuária, e ele é veterinário também. A gente vai começar a nossa entrevista por aí. Como que começou aí a sua história na veterinária? Foi uma paixão, por uma paixão ou por um destino aí que você entrou nessa parte da veterinária? Luiz, o que você disse aí é tudo verdade. Vamos começar por aí. Eu sou um apaixonado pela natureza, pelos animais, por todos os animais. Eu sou apaixonado. Mas isso aí surgiu na minha vida, foi até engraçado, sabe?
Meu pai nunca foi da terra. A minha mãe nasceu na terra, mas era professora. E o meu avô materno, ele tinha propriedade. Era um apaixonado por cavalo, por gado. Era uma pessoa caprichosa. Então, nasceu daí, eu acho, né? É, a fruta não cai longe do pé, né? Com certeza. Mas no meu caso, caiu longe. Olha só. Porque o meu pai, assim, ele gostava do animal, achava bonito, mas o meu pai era né, comercial, agenciador de cargas, depois transformou no empresário que ele foi, que todos conheceram, né? Então, assim, isso veio lá do meu avô materno. Quando eu era criança, eu ia com ele para a Que propriedade. o avô materno por parte de... Mãe. Por parte Pai de da mãe. minha mãe. Pai da mãe. Pai da mãe. Certo. Então, assim, ia para a propriedade com ele de final de semana. Quando estava de férias, ia durante a semana, dormia, ia tomar o leite no curral. Certo. Então, surgiu daí. O vô morava na propriedade, O Igor? vô morava na cidade. Morava na cidade. Na cidade. Tinha propriedade, tinha o gado leiteiro, no caso. Tinha o gado leiteiro, o gado de corte. E meu vô sempre gostou muito de um cavalo manga larga bem domado. Certo. Ele tinha uma mão de cristal para acertar um animal numa rédea, numa toada. E era uma pessoa assim, com um animal paciencioso, caprichoso. Tinha aquela sabedoria, né, da escola da vida. Certo. E só que assim, eu quando era criança, adolescente, eu não queria saber de estudar, não. Eu queria me tornar um peão. Eu montava em qualquer coisa de cara para trás, pegava o que tinha que pegar. Não tinha medo de nada. Mas meu pai sempre falou, meu filho, você vai estudar, você vai estudar. Você vai estudar, você tem que ter um diploma na mão, então é bom você ver o que você gosta para fazer. Pois bem, acabou a época de colégio. No colégio a gente só ia para fazer bagunça, né? Para cumprir tabela, para não ficar cumprir com falta. tabela. Hoje eu vejo alguns dos meus professores e falo, nossa, eu podia ter aproveitado aquela aula que no primeiro ano no banco da faculdade me fez falta. Exatamente. Mas a gente não tinha amadurecimento, né? Exatamente. E chegou a época, eu estudei na instituição, na FAEF, lá em Garça, a FAMED. Era uma faculdade que tinha uma boa estrutura, excelentes professores, estava famosa, até hoje ainda é bem conceituada. E no primeiro ano, eu comecei a fazer, era o que eu queria, eu sabia que aquilo ali ia ser minha vida. Mas como todo começo é difícil, o primeiro ano é chato, e passou, foi um ano legal, fui bem em todas as matérias. No segundo ano começou a ficar um pouco mais específico, mas aí já é o divisor de águas, tá? É ali que vai separar quem quer aquilo e quem tá ali só para cumprir tabela mesmo. E nesse segundo ano de faculdade, eu dei uma perdida na cabeça. Olha isso. Eu estudei, mas eu aprendi a festar, Certo. né? Não tenho vergonha de dizer isso, porque é uma coisa que aconteceu na minha vida. Com certeza. E serve de experiência para eu passar para os novos, né? Com certeza. Para os mais novos do que eu, falando, ó, você pode aproveitar, mas não perde o foco. E aí, no meio do semestre, tinha bombado em algumas matérias, e eu lembro como fosse hoje. Nós estávamos numa festa ali no Santo Antônio, e eu tinha reprovado em 2 matérias. Meu pai chegou de noite, e aí, filho, tal? Falei, pai, eu vou trancar a faculdade e vou trabalhar, porque eu reprovei em 2 matérias. Eu achava que meu pai ia arrancar meu couro, né? Eu achava que ele ia falar, olha, filho, eu tô fazendo das tripas ao coração para te manter lá, e você não
o seu serviço é esse, nem isso você faz. Pelo contrário, meu pai ele tinha uma sabedoria fenomenal. Sim. É fácil eu falar bem do meu pai, né? Sim. Mas ele tinha uma sabedoria e ele pegou e me falou, meu filho, se você quer parar, você para. Mas não é o que você gosta? É o que eu gosto, pai. Então, meu filho, a primeira pedra no seu caminho, você vai desistir? Eu achava que você era mais forte, mais perseverante, mais persistente. Mas, se você não quer, quem tem que querer é você, não eu. Sim. Aquilo serviu de lição pra mim, né? Eu entendi que era, acorda pra vida, cara. Certeza. No primeiro tropeço, no primeiro tombo, você vai desistir. E aí eu voltei no segundo semestre, depois das férias, com a cabeça no lugar, tudo, foquei. Aí, beleza. Aí entrou o terceiro ano, aí tinha as matérias gostosas, as aulas práticas. Sim. E aí eu via cada dia que passava que era o que eu queria. Aflorou aquela paixão mesmo, né? Veio na flor da pele. A coisa mais gostosa é você fazer o que você gosta, Sim, né? certeza. E aí foi, me formei, ralei, estudei. Nos finais de semana, né? Cidade pequena, você tá fazendo veterinária? Precisava fazer uma injeção numa égua, precisava fazer um remédio no meu gado e tal, e o pessoal ia chamando. Graças a Deus eu sou muito conhecido, todos me conhecem, todo mundo sabe meu tipo, eu sou muito original, né? A gente não tem... Eu tenho, graças a Deus, de antes de formar até nos dias de hoje, qualquer porteira de propriedade aberta. Onde eu passo, eu não faço só clientes, eu faço amigos. Nós mesmos se conhecemos Com num certeza, trabalho, com certeza. né? Num trabalho, daí nasceu uma amizade Com certeza. muito bonita, Sim, né? com certeza. E também essa paixão que a gente vê que você tem por essa profissão da veterinária, né, Igor? Porque a gente vê bastante gente que é veterinário, Sim. mas que a pessoa talvez, não é que não se porta como veterinário, a pessoa está cumprindo aquele papel, mas não era aquele caminho talvez que ela tinha que ter tomado. Talvez cursou pelo pai, ou pela mãe, ou pela Sim. família, mas a gente vê o intuito que você tem, o dom que você tem, na verdade. O dom que você tem na veterinária é uma coisa impressionante. Exato. É impressionante. Eu falo por experiência própria, eu passei um caso, a gente teve um caso lá no sítio, um cavalo da minha esposa, que deu muito problema, e o Igor foi sensacional. A gente nem acreditava, né, que a gente ia conseguir Nem salvar o animal, acreditávamos. e a gente salvamos. Então, assim, o Igor, ele tem talvez não seja essa palavra, mas tem um arrojo para fazer o serviço, um arrojo diferenciado. Esse arrojo que você tem, que eu acho que te diferencia de todos os outros profissionais. E o profissional da veterinária, do porte grande, isso era até uma pergunta que a gente ia fazer um pouco mais para frente, mas a gente já pode fazer agora, não tem problema nenhum. O veterinário do animal para porte grande hoje é muito complicado, na minha opinião. A pessoa que está se formando hoje para veterinária é muito mais fácil ela querer cuidar de um cachorro pequeno, de uma coisa mais fácil para ela mexer e que também todo mundo tenha. O porte grande é uma concorrência muito grande que tenha talvez no mercado e não é todo mundo que se dá bem nessa área. E é impressionante o tanto que você abrangiu a nossa região aqui com isso. Hoje o Igor Borari não é conhecido só em Itápolis, é conhecido muito na nossa região. Muito bem requisitado. Às vezes uma época o Igor também foi o nosso parceiro da Primeira FM. Uma das primeiras pessoas que eu liguei quando eu comecei o meu programa foi pro Igor. Porque eu queria fazer propaganda de pessoas que eu sabia que fazia bem aqui, desempenhava bem aquela profissão. E como eu conheci o trabalho dele, então eu liguei para ele, o Igor de prontidão atendeu, ficou 4 anos comigo na Primeira FM. A gente até agradece por isso. E a gente vê, às vezes, na região onde eu vou, o pessoal falar, você fazia propaganda do Igor e tal, e eu chamei ele aqui na propriedade. Rapaz, é impressionante como o Igor trabalha. Então, assim, eu acho que é o diferencial. Esse é o diferencial total seu. O arrojo que você tem para tentar solucionar o problema é diferenciado. E eu acho que isso você não aprendeu nem na teoria.
Foi, eu acho que na prática e foi na sua paixão que nasceu. Paixão. Isso, Igor, essa prática, essa que eu digo, é particular de cada um. Eu Exatamente. tenho um jeito de trabalhar diante do microfone, o outro locutor tem um jeito, e assim é também na veterinária. Uma pessoa se formou para veterinário, ele tem um jeito para trabalhar, você tem totalmente outro jeito. Eu acho que você tem muito a cara do pecuarista, entendeu? Você tem muito você pensa muito igual a gente pensa, você soluciona de um jeito muito simples de resolver e soluciona o problema. Então tá aí todo o diferencial. E quando foi que surgiu a ideia de você partir para o porte grande? Ou você já saiu da faculdade com essa intenção, ou mesmo cursando lá? Luiz, eu saí da faculdade com a ideia feita, né? Porte grande, principalmente bovino. Eu sou apaixonado em cavalo, igual eu falei, cavalo, burro, mula, mas eu não queria trabalhar com equino. Eu queria trabalhar só com bovino. Minha graduação inteira eu pendi para o lado do bovino, tá? Tanto corte como leite. Mas por ironia do destino, né? Por ironia do destino, eu me obriguei a voltar e reestudar e reaprender o equino na época. Por quê? Quando eu saí, foi o auge da cana de novo. Então, assim, as propriedades de gado, a pecuária estava ruim e tal. Como tudo tem seus altos e baixos, né? Mas o pecuarista, ele é uma criatura engraçada. Na época boa, maravilha. Todo mundo vira pecuarista de novo, todo mundo tira o pó do curral, Sim. ajeita, limpa, reforma. Mas na época boa é fácil, na época ruim, né? O pecuarista, ele aguenta 10 altas, mas ele não aguenta 2 quedas. A não ser o pecuarista de verdade, quem Sim. tem a raiz, né? Mas, pois bem, e aí foi engraçado, cara. Era alguns aras, alguns criadores, tal, pessoa que tinha um cavalo lá por hobby, de passear. Naquela época tinha muita cavalgada. Então, e aqui não tinha nenhum veterinário de cavalo. Tinha alguns colegas que vinham, que nem o Gian de Araraquara, o Gian Zanon, que foi meu orientador de estágio, um grande amigo, inclusive. Tinha o Dr. Luiz lá de Jaú, que atendia no Atala na época, que era assim, mas o Luiz era ainda para trás. Então, só pegava ele quando ele estava por aqui mesmo. E eu falei, eu preciso dar um jeito, né? Eu sempre gostei de cavalo, como que eu não vou trabalhar com essa espécie? E aí eu comecei, né, estudar mais um pouco, depois de formado, alguns estágios. Dúvida, hoje tal, tô assim, assim, assado. Pô, ele falava, você não aprende, cara? Presta atenção! E hoje, assim, na região nossa, alguns amigos, clientes falam, referência no equino sou eu, né? Eu entrei no equino de corpo e alma, atendo ainda as outras espécies, bovino, caprino, ovino, menos, porque não tem, né? Suíno, menos aves. E Quando algum amigo enche muito o saco, algum cachorro, quando algum amigo muito chegado, quando algum amigo muito chegado precisa, a gente dá aquela famosa benzidinha, né? Aí tem uma coisa legal, interessante, né? Como você mesmo citou, eu fui um dos primeiros que a gente fez a propaganda. Sim. E você falando, Igor, é uma propaganda legal porque qualquer um tem um radinho lá na propriedade, sim, o dia inteiro ligado, e de fato. E muitos que me ligavam na época, falou, peguei seu número com o Luiz Miguel lá da rádio, ele faz uma propaganda bacana sua e ele tem tudo razão. Ainda brincava, falava, o Luiz Miguel é mentiroso. Eu falei, ele tá vendendo meu peixe facinho, mas não tem nada disso não. Ele falou, não, ele não é mentiroso não, ele fala a verdade e eu vi que é ainda mais. Falei, olha, a gente, né, faz o que gosta, sim, então faz bem feito. Eu trato qualquer animal
como se eu estivesse tratando uma pessoa. Eu faço nele como eu gostaria que fosse feito em mim, Acredito. né? Porque o animal tem dor, Sim. né? O animal é um bicho forte, é forte. Ele aguenta o que a gente não aguenta. Mas a gente precisa tratar ele com respeito. Com certeza absoluta. Respeito e carinho, né? O veterinário trata só o animal quando vai tratar que tem um animal com problema ou ele precisa tratar também, entre aspas, aí o pecuarista? É, esse é um ponto crucial na nossa profissão. Ainda mais em grandes animais. Sim. Geralmente, o proprietário de grandes, ele acha que ele é veterinário. Exatamente. Primeiro ele tenta tudo. Tenta todo remédio, tenta todo recurso, tenta todo benzimento. Aí a hora que a vaca foi pro brejo, eles ligam pra Chama o gente. veterinário. E aí a coisa é complicada, né? Porque o que é no começo, por mais que seja complicado e difícil, é mais fácil de resolver com a coisa, né? Com certeza. Mais evoluída. Ô Igor, mais um tempo pra cá, eu tenho visto, quando eu era mais jovem, você acha que você é da mesma idade, eu acredito que eu mais ou menos, quando a gente tinha, há 20 anos atrás, vamos dizer que a gente tinha 17 anos, né? Tem 37 anos, a gente via que tinha mais pessoas sábias que faziam isso nas propriedades. Hoje em dia eu não tenho visto mais. Tem ainda bastante gente que mexe ou agora eles estão usando muito mais o veterinário? Você acha de um tempo pra cá? Luiz, antigamente tinha muito prático mesmo, até mesmo pela deficiência de profissionais formados, né, de médicos veterinários. Como a região nossa aqui, essa região toda, não é uma região muito de gado, muito de cavalo. Tem bastante, mas não é a região disso. A nossa região é agrícola, Sim. né? Um raio aqui, vamos falar de 200 quilômetros em volta da nossa região é agrícola. Sim. Então, assim, não tem muito prático. Mas nas regiões de gado ali, alguns lugares de Minas, Goiás, Mato Grosso, do Sul, aí ainda tem bastante. Mas hoje, o que acontece? O próprio pecuarista, o que viu? Ele viu o seguinte, fala, olha, o prático ele pode saber. Tem prático, inclusive, em qualquer profissão, Sim. que sabe muito mais do que o profissional formado. Sim. Mas é o seguinte, o prático sabe que ele tem que vir ali, amarrar aqui para poder cortar aqui, para poder tirar isso, para fazer aquilo, que vai dar certo. Agora, se der uma coisinha fora do Do que já viu há algum tempo, tempo, não ele consegue resolver. não vai saber resolver, né? E imprevistos acontecem, Muito, até né? com a gente. Você tem o conhecimento da anatomia do animal, da fisiologia do animal, tudo. E vamos falar em um caso cirúrgico. É uma caixa de surpresa. Com certeza. Você só vai ter certeza mesmo a hora que abriu. Ali você vai se deparar. Exatamente. Aí, se você não tiver o conhecimento teórico, Sim. é muito importante a prática. Sim. Mas se você não tiver o conhecimento teórico, aí, a hora que você abriu, eu falei, meu Deus, e aí? O que é isso aqui? Se eu tirar isso aqui para botar ele de novo lá dentro, qual que é a posição que tem que ser, qual que é o lugar, qual que não é? Era essa uma pergunta que eu ia fazer para você. É muito melhor a teoria ou muito melhor a prática? Claro que os dois juntos é imbatível, né? Imbatível. A prática é muito boa, né, Igor? O pessoal que Sim. aprende na prática mesmo, mas precisa ter a teoria para saber a Precisa fundo, ter a né? teoria. Eu tinha um professor, o professor Luiz Gustavo, ele era uma enciclopédia. Ele era ortopedista de pequenos animais, mas ele, cirurgião fenomenal, clínico. Ele era o cara acima da média. E ele sempre falava, gente, a prática é tudo, mas vocês precisam da teoria. É mais fácil um bom teórico virar um bom prático do que um bom prático virar um teórico. Então, isso é o que diferencia nossa classe da classe de práticos. Exatamente. Então, assim, se valorizem. Façam o melhor que vocês podem. Faça como estiver sendo feito em vocês.
Sim. Que aí vocês vão e coloquem amor. Que aí vocês vão ter sucesso na vida de E vocês. o que você acha, Igor, que a prática ensina, que a faculdade não ensina? O pessoal está fazendo lá a parte da faculdade da veterinária, você só vai descobrir depois que você sair e for no campo. Depois que você saiu, você se deparou com aquele bicho de 7 cabeças, você vai falar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aí você volta lá com calma, você vai relembrando e você vai fazendo, mas a prática é tudo, é tudo. Até mesmo porque, não só no procedimento, mas para você saber como se comportar, como você parar, raciocinar, fazer, tá? Então, assim, você precisa ter essa praticidade. Sim. Você bate o olho com o passar dos anos, né, dos dias, não precisa nem anos, dos dias, você vai criando um olho clínico. Você bate o olho e você vê, ó, aquilo ali tá assim, isso aí é isso. Exatamente. E acabou. Vai lá, medica e resolveu. Só pegando um gancho no que você disse, que eu fiquei curioso para saber, eu acho que o pessoal que está ouvindo também aí pela Primeira FM, ou estiver nos assistindo aí nos nossos canais do YouTube, no Instagram, no Facebook, você disse que você voltou e se especializou no equino. No equino. O equino é muito diferente do bovino, Igor? Bastante, bastante. O equino é uma das espécies mais sensíveis que existe. Olha só. A fisiologia é totalmente diferente. A anatomia, a posição de alguns ossos, músculos, beleza, tendões, ligamentos, aí é igual. Mas a fisiologia é totalmente diferente. Olha, eu não sabia disso. Totalmente. Confesso que eu não sabia. Eu achei que o equino era muito próximo do bovino. Se bem que depois que você falou, eu fiquei pensando bem aqui quando faz a castração. O equino é totalmente diferente do bovino. A gente sabe que não é qualquer pessoa que se castra um equino. O Igor faz com maestria. A castração de equino também, a gente sabe, se já foi feito aqui em animais nossos, e também a gente sabe alguns animais da região que o Igor andou fazendo. É maestria total, é totalmente diferente, né, Igor? Totalmente diferente. A técnica, o processo de anestesia e analgesia, tá? Os fármacos que a gente usa, o tratamento pós-operatório, é tudo diferente. O boi não, o boi você castra em pé lá no brete e tal. Hoje existem alguns colegas que fazem uma técnica de castração no equino também em estação, tá? Que é em pé, só com uma leve sedação e uma analgesia local. Eu confesso que eu não gosto, eu acho descômodo. Agora o bovino já, o castro em pé, que eu acho muito mais fácil e melhor até para ele. Mas assim, o equino eu prefiro fazer ele dormir mesmo, apagar ele vai levantar como se nada tivesse acontecido, sem dor, sem nada. Com certeza. E antigamente era aquela coisa, quando eu aprendi, por exemplo, castrar um cavalo, eu aprendi com um prático, eu aprendi com um peão, ele tinha a escola da vida. Ele não sabia nada, assim, o porquê que tinha que dar aquelas drogas depois do serviço feito. Sabia que tinha que dar, mas não sabia o porquê que era. Analgesia zero, era derrubado, né? Fazia deitar na corda, amarrava. Era uma verdadeira judiação. E hoje em dia ainda existem muitas pessoas que fazem esse tipo de serviço. Eu abomino esse tipo de serviço. Nada contra quem faça, mas eu abomino. Naquela época, era assim, claro, existia já veterinários, tudo, existia analgésicos, mas não tinha uma gama tão grande de anestésico e analgésico que existe hoje. Sim. Remédio mesmo, que tinha era o famoso Fenodral, Sim. uma terramicina, um Agrovete. Hoje a gente tem uma ampla, é muito grande, faltam muito fármacos ainda que a gente usa de uso humano, mas existe na parte veterinária, cada dia que passa está saindo mais. Sim. Então hoje tem recurso, hoje não tem mais desculpa para fazer
o que fez lá atrás. Muito recurso. Uma coisa também que você tem trabalhado bastante em cima, Igor, a gente tem visto que tem crescido muito, inclusive, aqui na nossa região, é com a inseminação, né? Sim. Você tem inseminado bastante bovino. O pessoal tem abrido mão de ter um reprodutor na propriedade para ter o gasto aí da comida, para ter um boi na propriedade, eles estão fazendo muita inseminação. Tem crescido muito essa parte, né? Sim, cresceu bastante. A técnica de inseminação é um negócio bem simples e você consegue melhorar geneticamente falando o seu rebanho, né? Até mesmo porque, para você ter um reprodutor, um touro, por mais que ele seja bom, ele não é um touro provado. Ele não é um touro que está numa central de reprodução, né? Sim. Então, ele é bom, Sim. mas esse aqui é melhor. Então, assim, vai te dar um bezerro melhor. Então, assim, tem bastante gente hoje procurando. Ah, mas inseminação dá errado, tal. Cara, não é 100%, o nome já fala, né? Artificial. Exatamente. Então, assim, a gente vê as características num cio natural de uma vaca, tem que inseminar após tantas horas, legal, a chance é grande. Aí existem, né, os tratamentos hormonais que fazem, insemina 100, 200, 300 vacas numa pancada só. Então, assim, nossa, mas tudo isso, cara, é a coisa mais gostosa do mundo. No dia da inseminação daquela vacada, você vê aquela vacada berrando no curral, sobe uma na outra, e é um trabalhinho, assim, bacana, cara. É uma atrás da outra, a hora que você vê, 2, 3 horas de serviço. Muito bom. Tem crescido bastante, você tem se especializado, isso que é bacana, né, Igor? Sim, claro. Quantos anos você tem na veterinária? Luiz, eu tenho 14 anos 14 de anos. formado. 14 anos de formado. 14 anos de formado. Já é uma pequena vida, Já né? é uma bela estrada percorrida. Uma boa viu estrada. Muita coisa. Nesses 14 anos passados aí, é difícil falar às vezes só um, mas um atendimento, você lembra de algum difícil que foi complicado? Cada um é um, mas teve uma vez, eu tava recém-formado. Eu tinha sofrido um acidente de carro, tinha capotado um carro e quebrei a clavícula esquerda, que justamente eu sou destro, mas justamente é o braço que eu mais uso para inseminar, diagnóstico de gestação, parto. E eu tinha feito a cirurgia da clavícula, já tinha uns 20 e poucos dias. E eu falei assim, eu vou dar uma volta a cavalo. Peguei, arriei a mula, montei, saí, andei. Chegando na porteira de casa começou a doer. Eu falei, eu acho que é hora de soltar. Soltei a mula, tocou meu telefone. Era um amigo meu que estava com problema de parto numa égua. E o equino, na minha vida toda, não de veterinário, mas de que criei cavalo, 6 éguas eu vi dar problema. 6. Então, assim... É um número muito pequeno, muito pequeno. Em 38 anos de idade, vamos por aí... Em 30 anos, né? Porque com 8 você começa a se entender por gente, né? Exatamente. 6 éguas é muito pouco. E eu falei pra ele, cara, uma égua, eu falei, uma égua. E é a égua lá, uma égua que eu gosto e tal. Falei, ó, eu tô com o braço quebrado, com a placa da cirurgia, tô a pé, porque o carro que eu tinha eu capotei, mas me dá uma meia hora que eu tô indo aí. Isso era um sábado, umas 3 horas da tarde. Aí eu arrumei um carrinho, um Fiat 147, horrível, tudo feio, caindo aos pedaços, mas falei, melhor do que andar a pé, né? E montei nesse carro e parti lá pro Santo Antônio, lá na propriedade. Cheguei lá, essa égua ela olhou pra mim e parece que ela falava, me ajuda, tira minha dor. Nesse momento, cara, eu esqueci cirurgia, eu esqueci tudo. Esqueci que eu tava com a placa parafusada no braço, doía bastante. E ajeitei ela.
Botei ela lá no curral, não botei em brete, nada, não fiz contenção nenhuma, porque o cavalo, outra coisa, se ele se vê preso, ele arrebenta tudo. Verdade. E não tinha estrutura adequada na propriedade. Mas ajeitei, coloquei, pus a mão, eu vi. O potro tava com o pescoço torcido, virado, as mãos tortas, né, para dentro. Eu falei, agora deu, né? O que eu vou fazer aqui? Com um braço só, ainda mais o que eu mais uso, parado, mas falei, Deus sabe o que faz. Sim. Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar e eu vou resolver o problema dessa égua. E foi. Foi uma coisa assim, demorei quase umas 2 horas. Além de tudo, a égua não tem muito espaço dentro dela para você manipular. É diferente de uma vaca. Mas fui ajeitando, desentortei as 2 mãozinhas. A potra já estava morta, infelizmente. E fui, consegui desvirar o pescocinho do potro. Coloquei algumas ferramentas que a gente usa, consegui distorcer. Tava que parecia que tinha virado tinha um 8 lá dentro. Acredito. Aí eu olhei pro meu amigo e falei assim, cara, eu não aguento mais. Eu desentortei, agora é com 6. E esse amigo meu, ele tinha muito dó. Então ele não conseguia fazer nada. Aí do nada, ó como Deus prepara as coisas, ó. Chega a me arrepiar de lembrar. Acredito. Chegou outro amigo que eu gosto demais, que é o Pedro Guardia. Certo. Ele tava pescando lá. Pedro é uma pessoa fenomenal e era muito forte. Parou o carro lá, falou, o que tá acontecendo aí? Foi Pedro, a égua não pare. Eu consegui desentortar o potro, mas eu não tenho mais força. Eu já tava com esse braço ruim, né? Já tinha parado de manipular com ele. Falou, ah, mas o que é pra fazer? Só puxar. O Pedro botou a mão assim na corrente obstétrica, deu uma enroladinha na mão. Ele deu uma puxadinha assim, mas com toda a força que ele tinha, Sim. né? Que nem tirar um fio de uma tomada, Olha, assim. olha só. O potro faz assim, puxão. Ai, Plof. A égua respirou, aliviou. Mediquei a égua. Inclusive, para você ver como o animal sente. Na hora que eu fui fazer a medicação, porque o pós disso, na vaca não, mas na égua é complicado. Eu mediquei ela, eu acabei de tirar a agulha e a seringa da veia dela, eu vi escorrer uma lágrima nela. Olha só. Então, isso aí me marcou muito, Meu sabe? Deus. Muito pouca pessoa sabe dessa história. Eu já passei, assim, por casos extremos, por Acredito. coisa que é só por Deus mesmo. Acredito. Muita coisa eu nem acreditava que ia. Eu fui até onde a ciência podia ir. Só que a ciência ali não estava resolvendo. E eu olhei pro céu mais uma vez, foi um dia numa noite, sabe? Um caso de hemorragia num cavalo, depois de uma castração. Castração bem feita, tudo certo, mas acontece. Sim, com certeza. Eu fiz o que estava a meu alcance, até mais. E eu olhei pro céu e falei, é por Deus. Tá na mão do melhor médico, do melhor clínico, do melhor cirurgião. Agora é com ele. Soltei o cavalo. No outro, isso era mais ou menos uma meia-noite, 1h da manhã. No outro dia, às 5h30 da manhã, no domingo, a hora que eu levantei, eu sempre levantei muito cedo, eu olhei o cavalo pastando e assim, perfeito. Perfeito. Era como se ele não tivesse sangrado até o cavalo tremia de fraco, de tanto sangue que tinha perdido. E aí eu falei, obrigado, Senhor. Com certeza. Não tenho como agradecer uma dádiva dessa. Com certeza. Então, são assim, são casos que marcam a Muito gente. marcante. Marcam muito e fica aqui na cabeça da gente. Isso é o que dá mais orgulho de ser veterinário, Igor? É isso. De poder salvar esses animais e também de ver
o proprietário feliz, porque tem muitos proprietários que gostam do animal igual se fosse filho, igual se fosse da família. Sim. É um animal sofrendo ali. Isso dá muito orgulho, acho, pro veterinário, né? Isso aí, assim, a remuneração é consequência de qualquer trabalho. Mas eu acho que a melhor forma de pagamento que a gente tem é você ver o animal bem, salvo. Sim. É você ver um bezerro que você inseminou a mãe, um potro que inseminou a égua. Essa daí que é a gratificação minha. Eu falo por mim, não sei pelos outros colegas. Entendi. Mas eu devo ver os produtos aí que eu ajudei a vir pro mundo, que eu, né, botei lá, inseminei, a pessoa esperou praticamente o ano. Com certeza. Às vezes, na hora de nascer, precisa também uma ajudinha, né? Então, isso aí para mim é gratificante. Ver o resultado depois, ver que o animal tá bom, tá com saúde, tá perfeito. Isso aí para mim não tem valor que paga. É o que eu falei. Eu amo o que eu faço. Sim. Eu amo. Pessoas vêm perguntar para mim, alguns jovens, sabe, antes de começar a faculdade, ou os pais, né, filhos de amigos, amigos mais velhos que a gente andava junto, era criança, andava junto. Hoje vem os filhos dele e me chamam de tio, por exemplo. Eu falo, pô, mas eu envelheci, né? Mas assim, eles vêm, né? E o pai preocupado. Ah, mas Igor, eles perguntam, o que você fala da veterinária? Eu falo o que eu já falei. Eu sou apaixonado. Sim. Eu faria quantas vezes fosse preciso. Se for o dia de amanhã, eu falar assim, você faria de novo? Faria. Faria. O que você mudaria? Me dedicaria mais do que eu dediquei. Faria novamente, faria quantas vezes for preciso. Ah, mas é uma área complicada, não sei o que tem. Não existe área complicada, cara. O que você faz com amor, com dedicação, Exatamente. você é bem sucedido em qualquer... Exatamente. Né? E Deus sabe muito o que tem em cada coração, né, Igor? Deus Exatamente. conhece, eu sempre falo isso, Deus conhece muito o silêncio de cada coração, Ele sabe o que tem dentro do seu coração. Não adianta você estar falando da boca para fora que você é apaixonado, mas Deus sabe se você é ou não. Sim. Então, se você for realmente apaixonado por aquilo, pode ter certeza que a coisa flui de verdade. Flui, dá certo. Exatamente. Né? Por mais difícil que seja, tudo dá certo. Sim. Tem que fazer bem feito. Com certeza. Faz de coração, usa a cabeça. Claro, você tem que ter a razão em tudo também. Sim. Né? Como eu falei, a remuneração, isso é consequência. Você fez um serviço bem feito, você vai cobrar, você vai receber, você vai, né? Agora, o que não adianta é fazer pelas coxas. Ah, com certeza. Né? Não faz pelas coxas, não. É melhor você falar, não faço, não atendo, não quero e acabou. Exatamente. Principalmente o serviço que envolve mexer com o animal, mexer com a saúde vida, né? das pessoas e com os animais, que são vidas. Se for um serviço que não mexe com as vidas, você não quer fazer, tudo bem, você procura outro. Mas esse tipo de serviço, por favor, você tem que ter amor, como o Igor está dizendo. Só de pensar que tem pessoas que fazem sem ter amor, olha, fica muito complicado. Fica complicado. É muito complicado. Você vê, a nossa classe de médico veterinário, não desmerecendo nenhuma, mas o médico humano estuda uma espécie. Sim. Nós estudamos várias. Sim. Você precisa saber um pouquinho de tudo, pelo menos, para acabar a faculdade, né? Sim. Depois você se aprofunda. Mas, assim, nós ajudamos a medicina humana. Por quê? A gente evita que chegue a doença na população. Uma tuberculose, sim, uma brucelose, uma leptospirose, entre outras zoonoses, né? A vacina da tuberculose mesmo, que era o mal do século lá atrás, né? Aquela que todo mundo tem aquela cicatrizinha. Sim. Ela foi, né, desenvolvida, eu não vou lembrar o nome do médico e muito menos do veterinário, mas foi uma parceria ali dos dois num estudo de muitos anos que conseguiu, né, tirar aquele mal da nossa população. Quantas pessoas não morreram de tuberculose? Com certeza. Hoje ainda existe, mas tem cura, tal.
Então, assim, não se deve desmerecer nenhuma. Então, assim, deve ser prestigiado as duas, no caso, né? Na saúde humana. Infelizmente, a veterinária é desprestigiada. Mesmo hoje, com tudo, esse negócio, esse movimento animal, tal, essa causa animal, muita gente tá ali para mídia, para receber alguma coisa. Existem alguns que estão ali, sim, doando o seu tempo, trabalhando certinho, mas muitos é só firula. Mas a própria classe nossa se queima, sabe? Por quê? Profissional mal sucedido assim, não financeiramente, mas o cara não gosta, Exatamente. faz por fazer. Aí o cara se queima. Como? Vai lá, resolve um problema a troco de cachaça, de cerveja, de churrasquinho, joga os seus honorários lá embaixo, Sim. e aí atrapalha o que leva Que certinho, realmente né? faz certo, o que realmente leva ao Exatamente. pé da letra e o que realmente tem amor pela profissão, que foi o que a Sim. gente acabou de falar. Sim. As pessoas que abrem também a porta para esse tipo de profissional que você acabou de dizer, também tá deixando o animal dele a ver navios, a mercê. navios, Por isso que tem que chamar o profissional bem requisitado, o profissional que tem aí um histórico, vamos dizer, né? Sim. Tem um histórico O cara que vai lá e vai fazer bonitinho, vai Exatamente. resolver, vai... não é porque você mexe com animal que você não tem que ser humano. Com certeza. Primeira coisa, você tem que ter humanidade. Sim, exatamente. Agora, deixando um pouquinho aí, Igor, a profissão do lado, para nós falar do Igor Borari fora da veterinária. O Igor Borari do dia a dia mais tranquilo, o Igor Borari do dia a dia mais caseiro, que a gente sabe que você é uma pessoa muito reservada nas redes Sim. sociais. A gente vê que você não é uma pessoa de rede social, você é uma pessoa bem reservada com a família, tem uma família linda, vamos dizer de passagem, a esposa, a filha. A família hoje, o que representa, é tudo, Igor, para você? É tudo, Luiz. É tudo. Minha família é tudo. Minha filha é o amor da minha vida, né? Com certeza. Minha esposa. A gente passou altos e baixos, né? Ela é apressadinha, ela veio antes do tempo, ela veio prematura. Ela só não tinha peso e tamanho, ela tinha saúde e vontade de viver. Então, graças a Deus, ela é nosso milagrinho. Sim. Ela é nossa vitória. O Igor Borali, cara, é aquele cara assim, ó. Ele tem aquele jeitão esquisito. Ele não é muito de mostrar os dentes. Exatamente. Que nem você falou, redes sociais não aparece. Eu até tenho Instagram, não sei mexer muito bem naquilo. Não divulgo muita coisa. Sim. O meu primo, o Bigatão, né, o apelido dele, o Bigatão, tá lá no Mato Grosso há muitos anos. Ele é agrônomo. A gente morou junto em Garça. Se conhecemos também ao acaso. Eu nem imaginava que ele existia, nem eu. Olha só. Ficamos se conhecendo na faculdade, cara. E criou uma amizade como se a gente tivesse sido criado junto. Legal. Meu primo falou, você é muito arcaico, cara. Você precisa modernizar. Eu falei, Bigatão, deixa eu do meu jeitinho aqui que eu tô bom. Exatamente. A inveja tem sono leve. E se você gritar muito a sua felicidade, Sim, né? Então ela desperta. com certeza. Então assim, eu sou um cara tranquilo, vivo minha vida, não atrapalho ninguém. Sim. Se eu tiver que te falar qualquer coisa, eu vou ser muito sincero em te falar, doa a quem doer. Também não ligo de escutar o que eu não quero. Até porque quem é amigo fala, não deixa você Com caminhar para um certeza. precipício sem conhecer a estrada, Não. né? Eu vou te falar, meu amigo, cuidado com essa estrada aí que tem muito espinho. Exatamente. Segue aqui pro lado que é melhor. Não, eu quero aqui. Vai. Eu não vou fazer tua cabeça, né? Sim. Se você acha que por aí é melhor pra você, beleza. Sim. Então, assim, eu sou um cara muito autêntico. Sim. Sou muito autêntico. Não tenho frescura nenhuma. Gosto de uma boa prosa. Sim. Valorizo meus amigos. Valorizo minha família. Sim. Sou um cara que gosto da coisa na linha, tá?
eu ando reto. Sim. A única coisa que eu faço. Depois que a filha nasceu, Igor, você acha que depois que nasce o primeiro filho, muda muito a cabeça do homem? Muda. Porque até então, eu fazia as coisas, né? Tinha o propósito de querer crescer, melhorar, ter uma condição boa, andar num carrinho melhor, aumentar meu gado, ter um animal bom de raça, né? Fazer, prosperar, crescer, poder passear um dia, passar uma semana na fazenda de um amigo lá andando à toa. Mas aí, no dia que minha filha nasceu, a chave virou a minha cabeça. Hoje o que eu faço é pensando nela, no futuro dela. Então, assim, o que eu corro atrás, o que eu levanto cedo, o que eu pego firme mesmo, é pensando para, né, para dar uma condição bacana. Se minha filha falar, pai, eu quero estudar medicina. Filha, você vai fazer medicina. Sim. Você vai estudar, você vai fazer cursinho, você vai entrar na faculdade, a gente vai fazer das tripas o coração. Então, muda Sim. muito. E eu fiquei bem mole, viu? Depois que minha filha nasceu, Muda completamente. Muda. Ainda mais, né, nas situações. Ela nasceu no auge da pandemia, você lembra? Sim, né? lembro. Quando nós estávamos com o problema no cavalo, eu estava com ela recém-nascida. Exatamente. 2 meses de UTI neonatal. E o que você vê lá no auge da pandemia. Sim. O amor que aquelas enfermeiras cuidavam de todas as crianças. Sim. É fantástico. Fantástico, Fantástico. Por Deus mesmo. E também, Igor, a gente começa a enxergar os pais com outros olhos, né? Exatamente. Nasceu o filho, a gente só aí aflora aquele amor, esse amor que a gente tem pelo filho, que aflora nossos olhos para a gente ver o amor que a gente não enxergava que os pais trouxeram até aqui. É completamente diferente. Diferente. Quando os pais nossos, né, corrigiam a gente achava que era pelo mal, né? Ah, meu pai, ele gosta de me judiar. Não, nenhum pai judia do filho. Certeza. Tudo que o pai faz pro filho é para fazer do filho né, formar o caráter o caráter se forma de criança. Sim. Nasce com a pessoa, Sim. eu acredito, mas os pais vão lapidando, né? Com o passar da vida da criança, do adolescente, do jovem. Sim. Então, a gente vê diferente. Sim, com certeza. Hoje eu entendo tudo que meu pai... Cada detalhe. Cada detalhe que meu pai... Meu pai era assim, meu pai foi um excelente pai. Sim. Foi um excelente pai. Ele tinha as doideiras dele, né? Que todos têm, os defeitos que todo tem. Mas, assim, ele foi excelente. Eu posso falar por mim, né? Tenho mais 2 irmãos. Cada um tem as suas particularidades. Eu falo por mim. Meu pai formou em mim, fez de mim um homem. Uma das coisas mais importantes que eu digo, não é, Igor? Exatamente. Meu filho, você tem que ser honesto. Você tem que ser bom caráter. Você tem que ser boa pessoa. E você tem que trabalhar. Você tem que andar direito. E você tem que ser homem. Tem que ser homem. Porque exatamente. Hoje em dia, Igor, você percebe que o valor da família se perdeu demais. O valor da família se perdeu muito. E às vezes a gente vê muitas coisas na internet, por isso que é bom às vezes nem estar tanto assim focado em certas coisas, de que se você hoje ser homem, de que se você hoje ser um cristão, e que se você hoje ter uma família... É feio. Parece que tá errado. A gente que faz o que é o comum da vida, nós somos os patinhos feios. Impressionante. Né? É uma coisa... Isso independente de religião, independente de opção sexual, independente de qualquer coisa. A pessoa tem que ser íntegra. Exatamente. Né? A pessoa tem que ter educação. A pessoa tem que ter uma fé, uma crença, uma religião. A pessoa tem que ter um posicionamento na sociedade. Pode ser aquele varredor de rua, aquele coitadinho, mas ele tem o valor dele. Exatamente. É uma pessoa íntegra. Todo mundo gosta dele. É um cara que sempre tem uma palavra boa para passar para alguém, né? Então, os valores hoje estão invertidos. Sim. E, infelizmente, né, o nível de cultura hoje da população é pequeno.
Sim. O pessoal gosta desses caras que fica falando besteira, Isso. que fica minimizando a mulher, por exemplo. Isso. Porque o cara lá é o... Não, esse cara é um babaca, velho. Sim. Procura conversar com a pessoa culta pra você ver a diferença, né? Exatamente. Mas, infelizmente, né? Sim. Temos que conviver com tudo, né? Com Igor? tudo. Com tudo. Respeito todas as Exatamente. opiniões. Isso, eu né? também, com certeza. A gente tem que respeitar todas as opiniões, mas também temos que acreditar naquela que a gente tem a nossa crença. Exatamente. E seguir firme, mesmo parecendo que a gente tá errado. Exatamente, é o que eu penso. Eu respeito tudo, eu escuto tudo, sou amigo de todo mundo. O meu respeito e minha educação vai com você até onde a sua vem comigo. Só que aquela coisa, cara, eu sou um palanque de aroeira. Sim, Eu não cedo, eu acho que tem que ser assim. sim, Respeito se você gosta de viver na vida torta. sim, Eu gosto de andar reto. sim. Eu respeito a sua, mas você respeita a Claro, minha. E você assim- me e respeitando, assim- nós vamos ser e amigos assim o resto da segue, vida. exatamente, né? não tem que ter nada contra ninguém. Cada um faz bem o que quer da sua vida. Claro, Desde que você também respeite o nosso jeito. sim. A gente aí dá para seguir, né, Igor? Com Com certeza. certeza Com absoluta. certeza. E se você pudesse, Igor, essa é uma pergunta bem interessante. Se você pudesse amanhã se encontrar com Deus, o que você acha que você diria? O que você acha que você faria? Só agradecer. Só agradecer. Só agradecer. Deus é tudo. Eu sou católico, não sou praticante. Sim. Até eu tive uma vez uma conversa com um padre, ele tentou me perguntar porque eu não praticava mais, e eu não quis responder, mas ele forçou, eu respondi, e até hoje ele não me deu a resposta, mas enfim. Eu falei, padre, Deus é um só para todo mundo. É um só pro evangélico, pro macumbeiro, pro candomblé, para não sei o que, para não sei o que. E Deus gosta de todos, desde o pior bandido à melhor pessoa. E Deus é um para todos. Com certeza. Então é o seguinte, eu converso com ele toda noite. Por pior que foi o meu dia, eu agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado por um dia desse que serviu de experiência. Amanhã eu vou tentar fazer um dia melhor. E esses dias eu tava tendo uma prosa com um amigo, um dia desse de noite, pessoa que eu gosto demais. E falei pra ele, falei, cara, eu vejo a presença de Deus em tudo. Na água que brota de uma mina, num rio correndo, um passarinho cantando. E assim, ó, parece que aquele dia que foi aquele dia maçante, estressante, que tudo deu errado. Quando você pensa em desistir, às vezes eu tô na caminhonete voltando para casa, rádio desligado e pensando, né, atento na estrada, mas com o pensamento longe. Poxa vida, meu, que dia complicado, tal, né? Mas dias melhores virão, tal. Parece que eu sinto uma mão bater aqui no meu ombro e logo abre uma porta. Então eu acho que isso é Deus. Com certeza. Deus tá proporcionando pra gente uma coisa boa. Sim. Só pelo simples fato de eu chegar vivo e inteiro em casa já foi um negócio bom, já foi uma vitória. Com certeza. Por mais que tenha dado errado o dia, mas deu tudo certo, eu cheguei vivo. Poderia chegar morto. Voltou pra família. Exatamente. Poderia não chegar, né? Não Exatamente. chegar morto. Voltou pra Voltei ficar com a pra família, minha pra família. dar continuidade. A verdade é aquela velha frase boa, né, Igor? A gente chega aqui sem ter nada, briga o tempo todo porque nunca vamos levar e a gente Que não é nosso. E a gente não aprende durante toda a caminhada, mas isso é normal de cada ser humano, a gente querer sempre o bem para ver se melhora também, não só para nós, que também para a família, né? Isso Com é, certeza. Isso é mais do que normal. Com certeza. Que nem nós falamos, né, ali atrás. O que eu faço é para minha filha, é para minha família, Sim. né? O meu pai nunca faltou nada para nós, jamais. Nós nascemos numa época dura, que estava no começo de vida. Ele sempre foi muito enérgico com a gente, graças a Deus, né? Sim. Que nem nós falamos. E assim, a gente aprendeu nas dificuldades, mas naquela época tinha muita amizade verdadeira. Exatamente. A conversa era
curta e grossa. Sim. O negócio era no fio do bigode. Sim. Não existia voltar atrás. E isso aí eu aprendi. Meu amigo, por mais que eu esteja errado, eu falei e tá falado. Exatamente. Eu posso te pedir perdão depois de ter te falado. Mas o que eu falei nunca mais vai voltar atrás. Então eu presto muita atenção no que eu falo. Sim. Presto muita atenção. Com certeza a palavra vale muito mais do que a gente tem no bolso, né, Igor? Isso Com aí, certeza. Com certeza absoluta. Infelizmente, estamos chegando aí ao final de mais um Prosa Caipira de Primeira. A gente ficaria fácil aqui batendo papo com o Igor 2, 3 horas. Tem muito conteúdo, muita prosa boa, muito conhecimento. Espero que vocês tenham gostado também. Igor, primeiramente, muito obrigado. Eu que te Agradeço agradeço. de coração. De Muito coração. obrigado por ter vindo. A oportunidade foi maravilhosa. Você é um amigo muito querido. Eu lembro a primeira vez que eu te escutei no rádio, só pra gente acabar aqui. Eu falei, parece que eu conheço essa voz. Olha que voz bonita, um vozeirão. Eu falei, mas... E escutei, né, Luiz Miguel. Eu falei, mas será que é ele? E eu te mandei uma mensagem no seu celular particular até então. Falei, é você mesmo, cara? Parabéns, que sensacional. E daí pra frente, só... Um dia eu falei até com o mestre, Valdir Gonzaga. Eu falei, Valdir... Ali, você fala bonito, mas o Luiz Miguel, eu falei, cara, ele é uma revelação aí pra nós. Que bom, fico feliz. Ainda eu falei pra ele assim, falei, Valdir, o dia que eu ganhar uma grana boa na Mega Sena, que eu nunca jogo, mas um dia eu vou jogar, eu quero fazer uma festa do peão, porteira aberta. Sim. Porteira aberta. Trazer aí umas atrações que tinha antigamente. Você e o Luiz Miguel que vão narrar. Nós vamos com certeza. Nós vamos trazer aí um rodeio de cavalo, que é bonito, umas montarias em burro, Sim. mesa da amargura, tudo aquela coiseira Sim. que tinha antes. E vocês vão fazer a festa. Eu falei, olha, eu falo por mim, mas o Luiz Miguel também eu tenho certeza. A gente fica muito honrado. Muito feliz. E assim, né? É um sonho, quem sabe num dia virar uma realidade. Que Deus ajude que você ganhe. E sempre tem um doido, né? Então, se eu não ganhar, mas pelo menos tem um amigo que ganhou. Com certeza. Exatamente. Igor, obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Para você que nos acompanhou através aí do YouTube, também do Facebook, do Instagram, do TikTok também, @Prosa Caipira de Primeira, e também através das ondas da Primeira FM, com o nosso presidente William Carlos Abidonuro Bilão e também com o nosso diretor competente Luiz Felipe Pelota. A gente agradece de coração. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um Prosa Caipira de Primeira. Respeita os caipira! O poeta é eterno. A nossa homenagem ao inesquecível José Fortuny. Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passa o gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que esta avenida hoje traz meu nome, depois de ser estrada boiadeira. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade.